Olá, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Batendo Bola. No programa de hoje vamos destacar tudo sobre o empate do Goiás, o Verdão, que ontem no estádio Arena do Grêmio empatou com o Grêmio pelo placar de 0-0. O Goiás, que está na 9ª colocação na tabela de classificação da Série A, só que tem a mesma quantidade de pontos do que o 4º lugar. O Goiás que está fazendo uma campanha surpreendente neste início do Campeonato Brasileiro. No programa de hoje também vamos destacar informações do Vila, que voltou a perder no Serra Dourada na última terça-feira. O Atlético estava ganhando também fora de casa do Avaí e perdeu. Vamos falar do Vila Nova e do Atlético, que também irão jogar no final de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro. E é claro, também vamos destacar sobre os outros jogos. Hoje, 4 jogos encerra a 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje ao meu lado para comentar tudo sobre os nossos clubes goianos, para falar também um pouco de seleção brasileira. Será quem vai assumir a seleção brasileira na vaga do Luiz Felipe Scolari, do Felipão? Daqui a pouco vamos falar sobre a seleção brasileira também. Hoje, ao meu lado, Antônio Carlos Pina, o comentarista classe A. Ele que é da Rádio Aliança Notícias AM 1090 e agora faz parte também aqui da família do programa Batendo Bola. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Pina? Boa tarde, Tiago Arruda, boa tarde a todos os ouvintes aqui da TV Capital, no programa Batendo Bola. Boa tarde também aos amigos aqui, o Romildo, o Fabinho que está conosco aqui. Vamos falar de futebol, né? Falar do Vila, falar do Atlético, falar do Goiás e da seleção também. Deixa eu cumprimentar também ele que atuou com a camisa do Vila de 92 a 2098, aliás, de 92 a 98, tá certo. Ele participou daquele título inédito do Vila Nova em 95, quando o Vila apostou na garotada da base e foi lá e conseguiu conquistar o título de campeão goiano. Estou falando do ex-volante do Vila, o Fabinho. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Fabinho? Boa tarde, Thiago. É um prazer estar com vocês novamente. Estamos aí para poder falar mais de futebol. Deixa eu cumprimentar também ele que tem mais de 30 anos de credibilidade. É meu companheiro Romildo Silva. Boa tarde, Romildo. Seja bem-vindo. Um abraço, Thiago. Um abraço, meu amigo telespectador, Fabinho, Pina. Enfim, estamos aqui, né? Falar, a seleção brasileira já tem um novo comando, ou começa a montar um novo comando. Aliás, sobre isso a gente vai falar muito mesmo. E também, claro, dos jogos, né? Do Vila, do Atlético e do Goiás ontem, que foi muito bem. Vou começar falando do Goiás. O Goiás, já que jogou ontem, empatou com o Grêmio lá no estádio Arena do Grêmio pelo placar de 0-0. O único palpite que eu acertei, Pina, já que a gente fez uma projeção aqui na terça-feira, eu havia colocado vitória do Vila Nova, empate do Goiás e do Atlético. Eu errei todos, né? Errou todos. Só que o Vila perdeu, o Atlético e o Goiás empatou e eu acertei na minha projeção. Você vê como a idade não vale muito, não? Os jovens acertam mais que a gente. Mas falando do Goiás, eu acho que o Goiás ontem fez uma bela partida. Eu acho que ele foi lá para trazer o empate. O Dúvidas conseguiu montar uma equipe bem retrancada. Fez substituição certa, na hora certa, quando o Grêmio estava atacando violentamente no segundo tempo. E colocou 4 zagueiros, né? Eu acho que está certo. O empate lá, trazendo para cá, é uma vitória. Esse um pontinho vai ajudar muito no decorrer do Campeonato Brasileiro agora. Tá certo, então. Agora, o Goiás que empatou com o Grêmio em 0-0, o Goiás está fazendo uma campanha, né, regular, meio que boa, já que o Ricardo Drubis, que não tem um time tão bom assim para disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. É surpreendente essa campanha? O empate de ontem foi bom, Fabinho? Surpreendente, o empate foi um bom resultado e a gente espera que o Goiás continue também valorizando os seus jogadores das categorias de base e que possa representar bem o futebol goiano. Romildo Silva, te surpreendeu o empate do Goiás ontem? Para você, de quem mais você gostou? Você gostou da atuação do Goiás? O Grêmio não jogou nada? Como é que foi o jogo? Não, um jogo normal. O Grêmio jogou, tentou, né? Estreando jogadores, bons jogadores de nível de seleção. Realmente a torcida compareceu. O Goiás fez um bom jogo defensivamente, soube, né, conter o ímpeto do time do Grêmio. Levou sorte quando precisou, na bola na trave, né? Que finalizada, o Renan só olhou, tentou tirar com o olho, ela bateu na trave, voltou. Então, assim, quando precisou, levou sorte. Quando levou sorte, teve capacidade. Então, de parabéns ao Goiás, sim. Ele recomeça o brasileiro conforme terminou. Bem, muito bem o time do Goiás. Agora eu gostei bastante, Antônio Carlos Pena, da defesa do Goiás, principalmente do Renan, né, que fez uma belíssima partida, evitando com que o Grêmio, né, fizesse gols
e com isso o Goiás conquistou mais um empate fora de casa. Aliás, a campanha do Goiás no Campeonato Brasileiro hoje, ela é melhor fora de casa do que no estádio Serra Dourada. Haja vista que o Goiás jogou apenas 2 jogos no Serra Dourada por perda de mando de campo ainda do ano passado. Você vê uma coisa, eu acho que o Renan é um grande goleiro, né? O Renan vem segurando o Goiás em algumas partidas aí com defesas. Ontem ele pegou uma bola na direita, bem no cantinho, que sensacional. Então eu acho que isso está ajudando também muito o Goiás, senão teria perdido lá. Pedro Henrique, zagueirão, né? O Lino que deu o Lima, né? Lima, lateral esquerdo, que teve meio mal, foi substituído, inclusive, substituído certo na hora certa. Mas acho que o Goiás está por aí mesmo, está certo. O Drups está fazendo esse tipo de partida. Quando joga fora, retranca para trazer um pontinho. Eu acho excelente. Agora, vai ter que ganhar aqui no Serra, né? Agora o Renan que já vem fazendo uma boa campanha desde o momento em que substituiu o Arley, né? Para muitos até uma sacanagem com o goleiro Arley, que tem uma história, Fábio, do Goiás, só que o Renan não deixou a peteca cair, né? Ele entrou e não quer sair mais do time do Goiás, já que em todos os jogos do Goiás ele vem se destacando no Campeonato Brasileiro. Com certeza, o Arley é meu amigo particular, um excelente goleiro, uma excelente pessoa, mas o futebol que o Renan vem apresentando no Goiás realmente é digno de ser o titular do Goiás. Eu gostei muito da atuação também do Pedrão, o Pedro Henrique, zagueiro que é das categorias de base, Romildo. Gostaria que você avaliasse a presença, o jogo de ontem, o empate em 0-0 e a atuação do Pedro Henrique. O Oeste foi bem, conforme eu disse, o Pedro Henrique bem. Esse é um garoto que vem tendo, subindo a cada jogo, melhorando, né? Tá com moral, com o treinador, que haja vista que se contundiu, ficou fora, voltou como titular. Então, assim, tem moral. Isso é bom, quando o garoto está com moral e ele está demonstrando capacidade para isso. Com relação ao goleiro, o Renan, quando ele entrou no lugar do Arley, foi injustiça, sim, senhor. Sacanagem que fizeram com o Arley, sim, senhor. O Arley era muito melhor do que ele na época. E ele entrou e entregou vários jogos do Goiás no ano passado. Piruzou vários jogos. Esse ano está bem, muito melhor do que o ano passado, sim, e merece, nesse momento, a condição de titular. Mas quando ele entrou, foi injustiça, sim. Eu sou daqueles que achei umas baita da sacanagem que fizeram com o melhor, se não um dos melhores goleiros que o Goiás já teve em todos os tempos, que é o Arley. Vamos para um rápido break comercial. Na sequência a gente volta para falar um pouco mais do Goiás. O Goiás que empatou com o Grêmio e volta a jogar contra o Sport no estádio Serra Dourada. E também vamos falar da sequência dos 4 jogos que fecham a 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Já já a gente volta. Estamos de volta na apresentação do programa Batendo Bola, ainda falando do Campeonato Brasileiro e também do empate do Goiás ontem contra o Grêmio. O Verdão ontem empatou com o Grêmio pelo placar de 0-0. Antes, deixa eu deixar um recadinho especial para você que está aí na sua casa acompanhando o programa pelo canal aberto no UHF, pelo canal 32, para você também acompanhando pela NET no canal 23 ou até mesmo para você acompanhando pela internet no www.tvcapitalgoiania.com. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A partir de agora eu quero falar da Deville Joias, uma das mais conceituadas nos segmentos de joias e óticas da cidade. Na Deville Joias você encontra as melhores em armações, lentes, óculos de sol, relógios e joias em geral. Confeccionamos anéis de formaturas e alianças à pronta entrega. São 5 lojas para melhor atendê-lo. Uma no Buriti Shopping, uma no Portal Sul, outra no Portal Norte, uma no Shopping Passeio das Águas e uma no Shopping Senador Center, na minha querida Senador Canedo. Deville Joias, a certeza do menor preço, lá do nosso amigo Milton Francisco. Ainda falando do Goiás, o Goiás que volta a jogar contra o Sport. O jogo será no Serra Dourada e depois na sequência o São Paulo. Ou seja, Romildo, o Goiás agora terá 2 jogos consecutivos no estádio Serra Dourada. Onde ele não está jogando bem. Nas 2 partidas que jogou, ele não venceu no Serra Dourada. Empatou, né? A campanha boa, né? Mas é dentro do Serra Dourada, ou seja, aquilo que todos vêm dizendo, né? O técnico do Goiás encontrou a maneira de jogar fora de casa. Falta encontrar uma maneira de jogar em casa, para conquistar resultados também no Serra Dourada. A chance está aí. O Sport vem muito bem. Será um adversário terrível para o Goiás nesse final de semana. O Goiás jogou no Serra Dourada contra o Santos e contra o Vitória. Isso. O Goiás empatou os 2 jogos. Como havia perdido 2 mandos de campo, Fabinho, o Goiás jogou fora de casa, jogou em Tumbiara contra o Criciúma, venceu o Criciúma, se não me engano, por 1-0, né, Romildo? Foi, em Pina, e jogou em Juiz de Fora contra o Botafogo e venceu por 2-0. E agora tem o Sport e o São Paulo, 2 jogos no Serra Dourada. É como o Romildo falou, né? É uma grande oportunidade do Goiás, principalmente, mostrar para o seu torcedor em casa
que ele também tem capacidade de conseguir bons resultados aqui. E a gente espera que nessas 2 partidas ele possa somar 6 pontos. Goiás consegue somar 6 pontos, na sua visão? O São Paulo venceu ontem. Olha, eu acredito numa São coisa. Paulo é o segundo colocado, diz que será o segundo adversário do Goiás na sequência depois do Sport. Eu acho que o Drubus tem que mudar totalmente a maneira de jogar, que ele está jogando fora, jogar aqui dentro do Serra, certo? Ele tem que ser mais ofensivo. Se não for ofensivo, vier com essa retranca, vai empatar ou vai tomar gol. Essa é a pura realidade. Agora você vê, o Thiago Mendes parece que volta, né? Se ele voltar na posição dele de ofício, eu acho que melhora muito o meio de campo do Goiás. Então eu acredito que ele vai ter que vir com uma formação ofensiva e começar a jogar bola, não só jogar na retranca como ele faz quando ele joga fora do Serra, fora de Goiás. Goiás que enfrenta o Sport, que também está fazendo uma boa campanha, né, Romildo Silva? Uma excelente campanha. O Sport, o Neto Baiano ontem fez um gol maravilhoso, quase do meio da rua, né, por cobertura. Já vamos trazer aqui os gols dos jogos de ontem e também os melhores momentos do jogo do Goiás contra o Grêmio. Para mim, o Goiás não é favorito, nem contra o Sport, muito menos contra o São Paulo. É isso, Romildo. Mesmo com essa campanha brilhante do Goiás também? Não acredito. Sinceramente, para mim, se o Goiás conseguir 2 pontos... O Sport, Romildo, o Sport, que é o terceiro colocado na tabela de classificação, tem 17 pontos. O líder, que é o Cruzeiro, tem 19 pontos. Ou seja, o Sport hoje, Fabio, está dentro do G4 e o São Paulo é o segundo colocado, que também está no G4. Só que o Goiás, em contrapartida, é o nono colocado com 16 pontos e tem a mesma quantidade de pontos do que o Fluminense, que é o quarto colocado, que também tem 16 pontos. Por isso que eu estou falando, Thiago. Eu acho que são 2 jogos muito difíceis aqui no Serra Dourada. Mas o Goiás tem uma grande chance, pelo menos, de fazer 4 pontos. Mas, claro que se jogando em casa, o Goiás tem que pensar em vencer as 2 partidas para que ele possa ficar melhor ainda na colocação dentro do campeonato. Aquele ditado, né, o Antônio Carlos Pena, jogo no Serra Dourada, o Goiás tem que fazer prevalecer o mando de campo, já que o Goiás está fazendo uma campanha melhor fora de casa do que no Serra Dourada. Mas já tem o seu torcedor a seu favor, de repente pode aí pintar até uma promoção para o torcedor ir ao estádio Serra Dourada, já que o Campeonato Brasileiro ficou parado por um período aí de 30 dias, né, para a Copa do Mundo. Mas eu acho que essa promoção não vai ter não, hein? Parece que vai ser 80 e 150, alguma coisa assim, viu? Pelo que eu soube ontem, a diretoria, a presidência do Goiás não está querendo fazer promoção nenhuma, mas eu ainda acho que desses 9 pontos dessas 3 partidas, o Goiás tem que pelo menos trazer 5 pontos. Ganhar o próximo jogo agora com o Sport e tentar um empate com o São Paulo. 80 É difícil, mas tem que fazer. Ô, Romildo, 80 e 150, o jogo do domingo contra o Sport vai dar 10 torcedores. Estou falando para você que é fonte quente, hein? Acertou, já foi divulgado. Mudou hoje então, Romildo? Pelo menos o que foi divulgado Gente, hoje, certeza. né? Assim, É o seguinte, contra o Sport, nunca que esse ingresso vai ser 80 e 150, 20, sem promoção. 75% de lá, é 20 e 40. É o preço normal, entendeu? Vai ser 20 e 40. Quem apostar na Mega Sena. Time Mania. Time Mania. Aí coloca o Goiás como time do coração. A Time Mania, se você não sabe, você não é acostumado, custa R$2. Você aposta R$2, é uma Time Mania, você compra o ingresso então, por esse preço. Se você quiser, coloca lá o time da sua preferência, tem vários times lá, você coloca o Goiás. Então, tem essa promoção aí, tanto para a cadeira quanto para a arquibancada, foi o que definiu a diretoria do Goiás. Esse preço que o Goiás definiu é esdrúxulo, né? Isso é uma bobagem, é um pensamento pequeno. Por que o departamento de marketing do Goiás não faz como o departamento de marketing do Grêmio fez? Pôs lá os jogadores para ligar para torcedor. Aqui não faz nada diferente. Aqui tudo se copia, aqui em Goiás. E às vezes copia, na maioria das vezes, coisas ruins. Se copiassem as boas, estaria bom, né, Romildo? Então, assim, para quê? Vamos colocar o ingresso a 160, a cadeira no Serra Dourada, para forçar o cara a comprar lá o sócio Verdão, sei lá como é que chama lá. Pô, não é assim. Você não pode forçar a coisa, não. A coisa tem que acontecer de uma maneira espontânea. O torcedor tem, e ele, com a campanha que o Goiás está fazendo, se continuar assim, ele vai participar desse sócio Verdão, certo? Mas sem ser imposto. Se impor, apenas o Goiás perde. Vamos agora falar do Vila. O Vila Nova que perdeu no Serra Dourada. Aliás, o Vila Nova que perdeu mais uma, né? Complicada a situação do Vila Nova. Eu estava avaliando aqui a tabela de classificação, Fábio. O Vila, se continuar com esse aproveitamento, ele já vai virar o segundo turno, para o segundo turno já rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Está complicada a situação do Vila, bem delicada. É uma situação muito difícil, né, Thiago? Eu até estava comentando em off com o Romildo. A gente não sabe explicar, a gente não entende, porque contratou tantos jogadores, houve-se uma parada, mudou-se também o treinador
e a equipe continua com os mesmos problemas. É uma equipe sem qualidade, né, Romilton? A gente estava comentando aqui. E no Vila Nova, não é qualquer jogador para jogar. Acho que não só no Vila, na maioria dos clubes hoje há uma cobrança muito grande. Então é necessário ter jogadores que tenham personalidade para que eles possam realmente vestir a camisa dos seus clubes e apresentar um bom futebol. É lamentável, é triste a situação que o Vila se encontra hoje. E tem um abraço aqui especial para você, tá bom, Fabinho? Olha só, a Graziela, o Lucas Paulo, a Lisa e a Sara estão mandando um abraço para você, para o melhor jogador de todos os tempos do Vila Nova, Fabinho. Um beijo, um abraço, é a minha esposa, as minhas filhas, o Lucas Paulo é o namorado da minha filha, um abraço a todos vocês. E tem mais participações aqui, Romildo Silva? É o Flavinho lá do setor Urias Magalhães, mandando um abraço para o Fabinho também, né? É o Flavinho, né? E está perguntando qual a solução para o Vila Nova. Se tem solução. É pro Fabinho? É para você, Fabinho. Mas é para você, é o Flavinho. É o Flavinho, Urias Magalhães. o Flavinho é irmão do Luciano Martins, do Jornal daqui, é um rapaz amigo meu desde criança, nós fomos criados juntos ali no Urias Magalhães. Um abraço, Flavinho. Flavinho, eu acho difícil a situação do Vila, para ser sincero com você. Na atual situação que o Vila está, perde-se a autoestima, já se entra em campo o primeiro passo, que é a torcida já cobra. É uma situação muito difícil, mas quem sabe a gente ainda pode ver o Vila se safar dessa situação. A situação, para arrumar a situação do Vila, sabe o que tinha que fazer, O quê? Flavinho? Teria que tirar Carlos Alberto Barros, Nilton Ferreira proibido de passar lá na porta do Vila, nem de avião, Nilton. Passa de avião, você passa longe também. E Rony, Tim, fazer uma limpa, começar ali e depois descer para o departamento de futebol, para jogadores dentro de campo. Que eu gostaria de saber que o Rony explicasse, ou que o Tim, qual foi o motivo que os levaram, tanto o Rony quanto o Tim, o Rony é diretor de futebol, o Tim é auxiliar, a contratar o Thiago Silvio. Então, o que foi? É pelo futebol que ele joga? Pela amizade por alguém? O Thiago Silvio não conseguiu jogar no Rio Verde, no Campeonato Goiano. Ele participou do time do Rio Verde, que caiu para a segunda divisão, e ele não era titular. Aí o Vila contrata um lateral canhoto de Cristiano. Ele não dá conta de jogar, pô, ele tropeça na bola. O direito, acho que nem lateral parece que o cara era atacante. Então virou uma casa de mãe Joana do Vila Nova. A verdade é essa. O melhor jogador do Vila Nova, Márcio Pantua. Como é que você faz isso com a galera? O que eu vou dizer lá em casa, Márcio? O melhor jogador do Vila Nova é o sobrinho do Almir, como é que é o nome dele lá? Arthur. O Arthur. Foi o primeiro a sair do time. A Panturra. Era ele, Você conhece de bola, olha. Vem cá, você não é tão ruim assim, não. Eu quero crer que a sua estreia, você foi infeliz. Eu acho que você é melhor do que aquilo que você mostrou da estreia do Vila Nova, na derrota aqui para o Boa. Sabe o que eu acho, meu amigo? Eu acho o seguinte, acho que ele tem uma pessoa de bom senso no Vila Nova, chamar todos os jogadores que estão aí, a equipe que está aí, o técnico, e falar, olha, pessoal, não vamos nos preocupar se caímos ou não caímos. Vamos começar novo para 2015. Mesmo que a gente vai para a Série D, a B para a Série C, vamos fazer um trabalho para voltar. Nós vamos ter que voltar para o goiano e voltar para o brasileiro. Mas vamos fazer um trabalho de base. Porque o que está acontecendo, eu acho que você foi feliz, Fabinho. O que está acontecendo é o seguinte, o jogador já está entrando mal em campo, com a obrigação de ganhar, a torcida pegando no pé, aí vai lá um João Paulo e faz o gol contra. Aí vai o outro, bate pênalti e não bate a pênalti. Como é que faz, Thiago? Complicado, é difícil, fica complicado. Eu acho que a situação está muito difícil do Vila. Tem que começar tudo novamente. Boa tarde, parabéns pelo programa. Manda um abraço aí para o meu amigo Teu Boca de Burro. Teu Boca de Burro. O que você achou, Romildo e Fabinho? Meu mano Vila Novense. Um abraço então para você, Teu Boca de Burro. Valeu, muito obrigado pelo carinho da audiência. Deixa eu mandar aqui também um abraço pro meu amigo, meu brother, Candinho, rapaz, lá do Exército Brasileiro. O Rafael está acompanhando o programa, está lá no Vera Cruz acompanhando o programa. Muito obrigado, viu, Cândido, pelo carinho da sua audiência. Valeu mesmo. Vamos para um rápido break comercial. Na sequência a gente fala um pouco mais dos nossos clubes goianos e também vamos falar dos jogos que aconteceram ontem pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Não saiam daí porque já a gente volta também para destacar informações do Atlético. Vamos falar um pouco mais do Vila Nova e também do Goiás, que joga no domingo contra o Sport no estádio Serra Dourada. Já a gente volta. Estamos de volta na apresentação do programa Batendo Bola, é claro, ainda falando dos nossos clubes goianos. Antes, deixa eu deixar mais um recadinho importante aqui para você que está na sua casa acompanhando o programa. Agora eu quero falar para vocês da Design Bordados.
A Design Bordados, que personaliza o uniforme da sua empresa, além de bonés, camisas, camisetas, jalecos, toalhas e tecidos em geral, sempre com a melhor qualidade. Você pode encontrar o melhor bordado de Goiás no Goiânia Shopping ou no Shopping Cidade Jardim. Design Bordados, o melhor bordado de Goiás, lá do nosso amigo Alíbio. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera participando do programa. Um abraço para o meu amigo Fabinho, é o Cirlei Carrijo. Fabinho, tá te mandando um abraço. Um abraço ao Cirlei, um amigo meu desde criança também. Aproveitando, Thiago, a grande audiência que o programa tem. Sim, fica à vontade. Não só de pessoas que nós conhecemos, né, Romildo, mas Claro. também de vários torcedores de todos os clubes goianos. A gente agradece a vocês e aproveitar a oportunidade, falar que a gente está com uma escolinha de futebol lá no Crimé Oeste, na rua Coronel Diógenes, quadra 47, lote 12, no ginásio do Pinguim. Quem quiser fazer as suas matrículas, o telefone é o 3534 3093. Um abraço, Cirlei. Tem outra mensagem aqui, ó. Thiago, me desculpe a sinceridade. Você e esse programa é muito fraco. É pra ler, viu? É o Sérgio, aqui a gente lê tudo. Aqui na medida dos possíveis, né, Romildo? Mas muito obrigado pelo carinho da audiência. Se o Sérgio não gosta, tem quem gosta, né, Romildo? Claro. Bom que o Sérgio está com a gente. Abraço, Sérgio. Vou dar um abraço pro Sérgio também, Fabinho. Um abraço, Sérgio, um abraço pra você, abraço. pô. Fala um abraço ao Marão, meu amigo do Marão Rodas, né? Ali ao lado do elevado ali. O Marão é torcedor do Vila, né? Quem não está chateado, quem torce pro Vila, né? Aliás, todos, porque o Vila é a alegria do futebol goiano, a verdade é essa. A galera do Vila, né, Fabinho? Não é que se torce pro Vila, é que o Vila bem, o Goiás sabe. O Goiás, o torcedor do Goiás se exalta mais, o torcedor do Atlético. Então o Vila faz falta ao futebol goiano, mas muita falta. Era bom que a federação entendesse isso, né? E desse não uma assessoria positiva para o Vila Nova num momento tão esdrúxulo como que passa. Talvez o pior momento do Vila Nova. Talvez não, pior. O Vila jamais caiu por uma segunda divisão goiana, a não ser na caneta, aquela bobagem de não entrar em campo. Mas dentro de campo, pela primeira vez, o Nilton Ferreira, o Carlos Alberto Barros, o Leonardo Rizzo, eles conseguiram jogar o Vila para a segunda divisão do Campeonato Goiano. É preciso fazer alguma coisa para que o Vila volte a ser o que sempre foi no futebol goiano e no futebol brasileiro. O Vila tem nome no Brasil. Chega no Rio Grande do Sul, os caras sabem quem é o Vila. Chega no Acre, o pessoal pergunta pelo Vila. Chega certo? Qualquer lugar, né, Fabinho? Aliás, é mais em Vila, né? Aqui no Centro-Oeste, né? Que são os conhecidos. E por último, o Atlético, né? Inseriu, teve a Série A também, hoje o Atlético. Mas a época, a questão de alguns anos atrás, era Goiás e Vila. E o time de massa, né, Romildo? O time de massa. De uma time galera expressão, fantástica. uma galera fantástica tal. Tem que tomar jeito, tem que fazer alguma coisa para melhorar. Sabe que esse Sérgio, eu tô me lembrando, sabe que o Sérgio é o Sérgio do Atlético? Que é presidente de honra lá Presidente de de quê? patrimônio. É presidente de coisa nenhuma. Presidente fica lá enchendo o saco. Não, os clubes têm esse negócio de presidente de patrimônio, presidente daquilo, não sei lá. O Atlético que trouxe o Hélio dos Anjos estreou. Falamos aqui, né? E o Hélio não é o cara. Mas o Adson Batista, o diretor de futebol, ele só sabe negociar com as pessoas. Lembra? O jogador do Atlético ia embora, depois voltava. Sempre os mesmos. E no Brasil tem quantos mil jogadores tem por aí, né? Quantos treinadores tem aí? Mas sempre o Hélio dos Anjos. Ganhando um jogo, com um jogador a mais, bem. O zagueiro que é o dodói do Adson Batista. O Adson Batista uma vez disse que para fazer o contrato com o Arthur, que é o zagueiro, teve que fechar ele num quarto lá em Rio Verde correndo, porque tinha uns 10 clubes querendo ele. Até hoje ninguém fez uma proposta para levar o Arthur. Ninguém, só o Adson Batista fez isso. Aí o Arthur arrumou a expulsão, fez um pênalti, o Atlético, que era senhor do jogo, ganhando de 1-0, com um jogador a mais, conseguiu levar a virada do Avaí lá na ressacada. Culpa do senhor Arthur, por que não? Do técnico Hélio dos Anjos também, que não mexeu direito. Em Série B, ô Fabinho, Vila Nova, falando do Vila e também do Atlético, o Vila volta a jogar no sábado contra o Santa Cruz. O jogo será no estádio Serra Dourada. Uma partida difícil, né? O Santa Cruz está com uma equipe boa. E infelizmente a situação do Vila é muito delicada hoje. Mas o torcedor do Vila Nova com certeza está esperando ainda, né? Acreditando em uma reação. E que o Vila Nova possa ter boa sorte. Agora o Atlético eu já vejo de uma maneira diferente. Vejo que o Atlético tem um bom time. Apesar de que fora de campo, como o Romildo mesmo falou, nessa última partida deu mole com um jogador a mais, ganhando, cedeu o empate, no final conseguiu perder. Mas eu vejo o Atlético ainda com uma equipe boa. O Atlético está beirando ali a zona do rebaixamento, Romildo. O Atlético ele é o 16º colocado,
né, com 10 pontos, e o 17º colocado, que é o Bragantino, também tem 10 pontos. Ou seja, o Atlético precisa vencer na próxima rodada para não entrar também na zona do rebaixamento. E ele tem um jogo fácil. O jogo dele era contra Luverdense, lá em Lucas do Rio Verde. Fácil, meu. Fácil. Nossa, aqui vai outra pedreira. O Luverdense está aí brigando para subir. É o time lá do pessoal da soja, lá, os gaúchos lá, do Mato Grosso do Sul. O Luverdense muito bem. É o vice-líder da Série B, tem 21 pontos. Pronto, então eu estou dizendo, é um jogo fácil, bom para o Atlético ganhar. Se ele não ganha, né, nem do Zé do Cachimbo. Complicada a situação do Atlético. Mas ainda eu acho que o Atlético, de todos os times aqui, falar de Vila, eu colocaria Goiás, Atlético e Vila. Vila sem exceção, porque infelizmente o que está acontecendo é uma coisa do outro mundo com o Vila Nova, né? Mas o Atlético já tem um time bom, as peças são boas e tal. Eu acho que o técnico do Vila, do Atlético, para mim a concepção foi errada. Eu não gosto do Hélio dos Anjos, eu acho que ele como técnico, ele só grita, sabe gritar, falar, mas estrategicamente, para mim, ele é zero à esquerda. Então, eu acho que isso perde muito o Atlético, entendeu, Thiago? Eu acho que o Atlético perde muito por aí. Mas você vê, desde goleiro, o Márcio pegou um pênalti lá e ainda deixa virar 2-1, é difícil. Fica difícil a gente, nós como comentarista, né, Romero, né, Fabinho? O que a gente vai falar? Não tem o que falar. O time do Atlético... As pessoas vão mandando alguns comentários, Romero, e não coloca o nome. Para você que está na sua casa, que manda as suas participações, coloca o seu nome. Você também pode concorrer a prêmios aqui no programa. Tem, inclusive, um recadinho aqui. O Atlético tem que mudar mesmo. Fala aí o meu comentário, lê a minha mensagem, só que não colocou o nome. Fala, qual é o nome? O Atlético tem, realmente, o Fabinho, todo tem razão. O elenco do Atlético é bom. Não pode faltar dinheiro, certo? Agora, precisa também, o treinador não pode atrapalhar. O Hélio já foi bom treinador. Eu era fã do Hélio. Mas depois que ele foi lá para a Arábia, ele voltou ruim. É aquela coisa. Foi para lá, voltou estragado. Então, hoje é um retranqueiro danado, para você aqui, então, muito ruim. Essa eu quero já que você comenta esta participação aqui do Carlos Henrique, você também, Fabinho, e também para você, Pena. Quantos de vocês acham que o Atlético ainda tem chances de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro? E o Vitor Júnior seria um bom reforço para o Atlético? Ótimo reforço. Seria ótimo reforço. Um abraço pro Carlos Henrique. O Carlos Henrique, um abraço para você. Vitor Júnior, ótimo reforço. Você está encostado. Que time que é que encostou ele? Criou caso lá. Ele é mala, assim, entre aspas, entendeu? Ele é custoso, o Vitor Júnior, mas é bom jogador, sim. Seria um grande reforço para uma posição que o Atlético não tem. Está procurando realmente um meia. O Atlético está atrás de um meia. Já que perdeu o Fábio Lima. Pode ser o Vitor Júnior. O Atlético, para mim, para subir, nenhuma chance. Nenhuma chance. Deixa eu mandar um beijo aqui para a professora Weslaine, ela que é lá da Secretaria de Educação de Senador Canedo, sempre que pode acompanha os nossos programas. Muito obrigado, Weslaine, um beijo para você, muito obrigado pelo carinho da audiência. Agora, o seu comentário em relação se o Atlético tem chances ou não de subir e se o Vitor Júnior seria um bom reforço para o Atlético, Fabinho? O Vitor Júnior, sim, seria um bom reforço para o Atlético. Agora, eu concordo com o Romildo, as possibilidades do Atlético subir para a Série A são muito difíceis também. O Atlético que joga contra a Luverdense, né? Joga contra o Luverdense e depois a sequência... É a Luverdense mesmo, você falou correto, não é o não. É uma associação. Então, o correto é igual você fala aqui, ou Anapolina, o pessoal de fora que não conhece, não é. É a Anapolina. É a associação? É a Luverdense. Ah, tá bom, então. E depois a sequência fará 2 jogos no Serra Dourada. Enfrenta o Oeste e depois o Náutico. Ou seja, são 2 jogos no Serra Dourada que o Atlético não pode deixar escapar estes pontos. Tem condições, principalmente contra o Oeste, né? O Náutico está melhorando, mas são 2 jogos que ele tem condições de poder. Eu acho que o Atlético tem um time bom para ficar entre os 11º ou 9º e tal, mas para subir para a Série A eu acho muito difícil. E se você falar com 100 pessoas, 99 vão falar isso, viu, Thiago? Que é quase que impossível do Atlético subir para a Série A. Subir eu acho impossível. Olá, eu sou o Gustavo. Mande um abraço para minha avó, a Ione. Um beijo para você, tá bom, dona Ione? Muito obrigado pelo carinho da audiência. E eu quero participar do sorteio da Goiás. Gustavo, você já está participando do sorteio da camisa do Goiás. São 3 jogos, né? Esse jogo complicado. A Luverdense, que é o segundo colocado na tabela de classificação, mas depois na sequência tem 2 jogos no Serra Dourada. E o Atlético precisa pontuar, Fabinho. Thiago, eu vejo uma grande chance, principalmente desses 2 jogos em casa, o Atlético poder somar 6 pontos. Agora, esse jogo fora lá com a Luverdense eu já acho difícil. Mas, com certeza, o torcedor do Atlético vai esperar que o Atlético pelo menos consiga um empate lá, para que ele possa conseguir 6 pontos jogando em casa com o apoio da sua torcida. Vamos para um rápido break comercial. Na sequência, vamos avaliar os 6 jogos que abriram a 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, inclusive, o Goiás empatou com o Grêmio, fora de casa, pelo placar de 0-0. Vamos para uma rápida parada. Já já a gente volta.
Estamos de volta na apresentação do programa Batendo Bola. Agora eu quero deixar mais um recadinho especial para você que está aí na sua casa acompanhando mais uma edição do programa Batendo Bola. Aqui a nossa prioridade são os nossos clubes goianos, Goiás, Vila Nova e Atlético. O Vila que perdeu na terça-feira, o Atlético também perdeu e ontem o Goiás empatou com o Grêmio no estádio Arena do Grêmio. Agora eu quero falar para vocês da Detalhes, sua casa de presentes. Se você quer presentear com requinte as ocasiões especiais, o melhor lugar é a Detalhes Casa de Presentes. Lá você vai encontrar a maior variedade, o melhor atendimento e a melhor qualidade. Então você já sabe, Romildo Silva, na hora de presentear, o melhor lugar é a Detalhes, sua casa de presentes. Em off aqui, o Antônio Pina está dizendo aqui pro Fabinho, me criticando, Romildo, dizendo que quando eu narro um jogo do Goiás, a minha vibração é maior do que quando eu narro jogos do Vila Nova. Aí eu vou questionar. Tá, sabe por quê, tem que Pedro? questionar. Porque no rádio, eu prefiro narrar jogos do Vila Nova. Ah, certo. Entendeu? Eu acho que o torcedor é mais envolvente, o torcedor participa mais, ouve mais rádio. É uma opinião minha. Eu já deixo bem claro quando vai definir a minha escala. Se puder, eu gostaria de narrar jogos do Vila. Mas você sabe que isso foi em off, foi uma brincadeira. Ah, né? tá. Você Tá, sabe beleza. disso, né? Não foi Romildo. sério. Foi Pra assim dizer uma... o seguinte, que o assunto do dia hoje, o grande assunto, além dos jogos de ontem e tal, foi a entrevista coletiva que os membros da CBF concederam, né? O Marinho, presidente, o Del Nero, que é quem manda, e daqui uns dias vai assumir a presidência. Até terça-feira saiu o nome. Não tem até terça-feira, não. Falou que possivelmente na semana que vem deve anunciar o nome do treinador. Mas anunciou, né? O Galo, ele continua sendo o organizador do futebol amador. De todas as categorias, ele é o coordenador, continua que ele já estava lá. Mas com mais força do que tinha. Que com o Filipão, além disso, ele era olheiro também, né, Fabinho? Ele fazia essa parte também do futebol profissional. Agora E fica foi só anunciado a da grande base. novidade, e para mim uma novidade horrível para o futebol, para mim péssima novidade para o futebol, foi anunciado o Gilmar Rinaldi, empresário, ex-goleiro, empresário... Gilmar estava na Copa de 94? É aquele mesmo. Aquele do bigodinho que estava na Copa de 94. Então, assim, empresário de jogador... Aliás, sabe que teve uma briga uma vez com o Goiás, ele é proibido de entrar no Goiás. Ele é proibido de entrar no Goiás, por causa do Zé Carlos, lateral canhoto. Quando ele levou o Zé Carlos meia força do Goiás, tirou, levou para o São Caetano, ele é proibido de entrar lá. É o homem, então, do futebol, ele é o diretor, ele é um cargo, assim, abaixo só do presidente. Segundo o Marinho, o presidente José Maria Marinho, depois da presidência, será o Gilmar Rinaldi. E para mim foi uma horrível escolha, porque é um empresário de futebol. Aí, sabe o que ele falou uma pérola hoje? É como o Rony. Quando assumiu o Vila, eu larguei de ser... Falei, Rony, me engana que eu gosto, pô. O Gilmar foi pior. Falou que ontem ele ligou para alguns jogadores que ele cuida da carreira, avisando que não seria mais. Ele não falou por quê, não. Ô, Romildo, peraí, pô. Romildo, Peraí, não me engana que eu gosto. Então botou, só concluindo. Então, para mim, botou o Lobo para tomar conta de Galinheiro. Desde que você está falando, eu concordo plenamente. Mudou o circo, mas os palhaços continuam os mesmos, não tem jeito. Quem vai ser o treinador da seleção brasileira para vocês? Na minha opinião, tanto o Muricy Ramalho como o Tite são dois excelentes nomes. Eu creio que dentre esses dois, né, Romildo, eu acho que deve sair o treinador da seleção. Eu também imagino isso. Para mim, Se fosse para você escolher, quem que você escolheria entre o Muricy e o Tite, então, para a gente definir? O problema é o seguinte, só lembrando um pouquinho. Tá. O Tite é o preferido e eu acho que será ele o escolhido. Alguém falava porque ele está desempregado. Não tem nada disso, não. A CBF tem dinheiro para jogar fora. Passar pegar pouco com nota de 100. E dinheiro não falta lá, não. Eles pagam qualquer um. O problema é que o Tite é um estudioso, sim. Ele é quase que dessa nova geração, que a CBF está tentando impor. Contra o Tite só tem uma coisa. Ele é gaúcho. E o gaúcho vem desses treinadores negativos, perdedores. Com Dunga e agora com o Filipão. Só que o Tite é muito mais politicamente correto, né? É a Muricy maneira... é gaúcho também ou não? Hã? Muricy também não é gaúcho? Não, Muricy é paulista. Paulista? Então o Tite, para mim, será o escolhido, sim, e eu acho que está correto. O Tite, o Muricy, até dentro de campo, talvez seja até melhor do que o Tite. O Muricy é estopim curto. Isso vai criar atrito para a CBF se chamá-lo, como o Filipão criava antigamente. E dessa vez agora estava mais light, mas veio assim porque é toda uma estrutura ali para ser daquela maneira. O Tite, todo mundo sabe, o Muricy não tem tapa na língua, não. Perguntou e responde qualquer um daquela maneira, dando coice para todo lado. Então, eu acho que por isso aí o Muricy não vai ser, não. Eu acho que será o Tite o treinador.
Deixa eu mandar um abraço aqui. Quem mandou aquela participação e agora mandou o seu nome aqui é o Átila, de Goiânia, lá do setor dos funcionários. Um abraço para você, Átila. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos agora ver os jogos que aconteceram ontem, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente tem aí na sua telinha. Eu peço para que o Bruno possa colocar aí os jogos, né? Ontem tivemos Sport 1, Botafogo 0, Curitiba 0, Figueirense 2, Grêmio 0, Goiás também 0, Flamengo 1, Atlético Paranaense 2, Bahia 0, São Paulo 2, Criciúma 3, Fluminense 2, Paulo Baier neste jogo fez 2 gols, Romildo Silva. E na sequência hoje teremos o complemento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, teremos Corinthians e Internacional, Santos e Palmeiras, Cruzeiro e Vitória, Chapecoense e Atlético Mineiro. Agora vamos ver como é que ficou a tabela de classificação após os 6 jogos da 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar aí a tabela de classificação na sua telinha, já tem a classificação? Já então a gente coloca a tabela de classificação para que você possa acompanhar aí na sua casa como é que está a tabela de classificação da Série A após os 6 jogos na abertura da 10ª rodada no jogo de ontem. Sim, Pena, você queria... Não, eu acho que o Muricy, na minha concepção, ele é mais estratégico, tá? Eu acho que ele sabe montar a equipe melhor que o Tite. O Tite é estudioso, e o Muricy tem uma coisa de bom. O cara não jogou, pode ser o que for, medalhão ele tira mesmo. Então eu acho que a seleção está precisando disso, não passar muita mão na cabeça. E estrategicamente, eu acho que ele é melhor que o Tite. E para você, Fabio? Eu também concordo. Na minha opinião, o Muricy Ramalho seria o melhor treinador. Mas como o Romildo falou, politicamente falando, não agrada a muitas pessoas, por isso eu creio que ele não vai ser o treinador da nossa seleção. Tá certo, tá aí então, né? O Tite ou o Muricy Ramalho? Quem vai ser então o técnico da seleção brasileira para a sequência aí da temporada? O ano que vem tem o quê? O ano que vem tem Copa América, não é? Não, já tem jogos esse ano, né? Não, são mais 6 amistosos ainda. 6 amistosos, neste ano ainda para a seleção brasileira disputar a seleção que ficou na 4ª colocação da Copa do Mundo. Romildo, então, vamos lá, já temos a classificação? Já, vamos colocar então a tabela de classificação. Cruzeiro é o líder do Campeonato Brasileiro com 19 pontos, o São Paulo é o 2º colocado também com 19, o Sport Recife é o 3º colocado com 17, e o Fluminense fecha o G4 com 16 pontos. Na fase intermediária da tabela, o Corinthians é o 5º colocado com 16 pontos, também com 16 pontos na 6ª colocação, Atlético Paranaense, Internacional é 7º colocado, Grêmio 8º colocado e o Goiás é o 9º colocado, todos com 16 pontos. Na 10ª colocação aparece o Atlético Mineiro com 14 pontos, o Santos é o 11º também com 14 pontos, o Palmeiras 12º com 13, Criciúma 13º com 11 pontos, o Botafogo é o 14º com 9, a Chapecoense 15º com 8 e o Bahia é o 16º colocado também com 8 pontos. Abrindo a zona do rebaixamento, o Figueirense é o 17º colocado com 7 pontos, também com 7 o Vitória é o 18º, Curitiba 19º e o Flamengo é o lanterna, todos com 7 pontos ganhos. Olha lá o Flamengo. Você viu uma coisa, hein? Na rabeira. O Flamengo tá parecendo um Vila Nova na Série B, viu, Romildo? Tiago, time de massa como o Vila, né? E tá em último colocado. Você vê, parece que é uma coincidência muito forte, né? O Flamengo é uma das poucas, das 5 equipes, me parece, que nunca caiu para a segunda divisão, né? Então, Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, Cruzeiro, Internacional, me ajuda aí, qual é a outra equipe? São 5. Exatamente, são 5. Então o Flamengo faz parte desse círculo aí restrito. Mas desse ano ele não vai escapar, não. Não vai escapar, faz bobagem demais, né? O Jaime vinha fazendo um trabalho com um time, né, Fabinho, ruim, ia tirando ali leite de pedra, levando aqui, leva dali. Verdade. Aí o que fizeram? Trairou o Ney Franco, trairou, o Jaime trabalhando lá, ia negociando pelas costas, levou ele, tirou o Jaime. Aí aquela ingresia danada da diretoria, na torcida, no conselho. Claro que isso aí chega nos jogadores também. Ficaram chateados. O Flamengo caminha passos largos para disputar uma segunda divisão ano que vem. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Osvander Borges. Ele é telespectador assíduo aqui do programa todos os dias. Acompanha aqui as edições do programa Batendo Bola. Um abraço para você, Osvander Borges. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Antônio Carlos Pina, tudo que é bom acaba, né? dura pouco. E o programa, quando é bom, parece que ele corre de uma forma... Vai muito rápido, né? Acabou, muito rápido. Vamos embora então, né? Um abraço e até a próxima. Uma boa tarde a todos os nossos telespectadores aqui da TV Capital. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, estaremos novamente aqui às 1h30 da tarde. Valeu, Fabinho. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, Thiago. Um abraço especial a todos os alunos da Escolinha do Atlético.
Valeu, Romildo Silva, mais de 30 anos de credibilidade. Abraço, bom final de semana a todos e até segunda-feira estaremos aqui de volta com todo o prazer. Tá certo, termina aqui mais uma edição do programa Batendo Bola. Amanhã, pontualmente 1h30 da tarde, Gil Mendonça volta na apresentação do programa Batendo Bola. Para você que esteve até aqui com a gente, um beijo no coração e até a próxima, é claro, se Deus nos permitir.